Oi pessoal, aqui quem está falando é o Bruno Chaves, eu sou estudante do mestrado de Engenharia Civil na UFSM. O tema do nosso estudo de hoje é Introdução à Lógica. Nós vamos ver basicamente sobre o que é a verdade, quais são as características da verdade, como identificar um raciocínio válido ou um raciocínio inválido, como identificar falácias, são temas muito importantes para o nosso dia a dia e também são informações que vão ser úteis nos próximos estudos da nossa série de estudos da logia. Então, se tu quer aprender mais, presta atenção na nossa conversa de hoje. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Desde já, eu adianto que é um estudo que vai ter muitos conceitos, muitas ideias, mas eu prometo para vocês que se vocês acompanharem o raciocínio até o final, vocês vão ver que vai valer a pena. Vai ter muitas coisas úteis para nós, como universitários, como acadêmicos, e vai ser importante para ajudar nos próximos estudos sobre os argumentos acerca da existência de Deus, da teologia natural. Então, vamos lá. Bom, então o que nós vamos estudar hoje? Em primeiro lugar, vamos falar qual é a importância de estudar lógica. Depois vamos abordar essa importantíssima questão, muito debatida hoje em dia, na pós-modernidade, que é: existe verdade? Depois vamos falar o que é a lógica, alguns exemplos de falácias e uma breve conclusão. Então, em primeiro lugar, o que é, ou melhor, por que estudar a lógica? Lá no texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra verbo, mais adiante no mesmo texto, no versículo 14, a gente vai ver claramente que se refere a Jesus. E no original, no grego, essa palavra é logos, a mesma raiz de onde vem a palavra lógica, e também está relacionada com o conceito de sabedoria. E algumas pessoas às vezes falam que é como se existisse a lógica humana e a lógica de Deus, como se as coisas de Deus elas meio que fugissem da lógica. Como se a fé ela descartasse a lógica. Mas na verdade, as leis da lógica são a forma de Deus pensar. Ele não comete enganos, traça conclusões injustificadas e nem constrói argumentos inválidos, conforme fala o John Robbins. Então, como nós vamos ver mais adiante também, Deus, ele fala ao ser humano, ele se revela a nós de uma maneira lógica. Deus, ele segue essas regras da lógica na sua linguagem com o ser humano. E Cristo pensa logicamente. Nós devemos pensar como Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Então, por meio da lógica, nós podemos educar a nossa mente para pensar dessa maneira que Deus quer que nós pensemos. A gente vive um tempo de muita polarização. Existem muitas ideologias diferentes, muitas opiniões distintas, não só no campo político e social, mas teológico. Se vocês acessarem as redes sociais, vocês vão ver várias diferentes interpretações sobre notícias, sobre a mesma realidade. Vai trazer diferentes interpretações. Eu coloquei aqui essa foto de uma manifestação, eu nem sei qual é o tema específico, mas o que eu quero ressaltar é que podem até mesmo existir crenças, ideologias, cosmovisões contraditórias, mas não podem jamais existir verdades contraditórias. Algumas pessoas vão defender que Deus existe, outras pessoas defendem que Deus não existe. Umas pessoas defendem que um país deve se governar de certa maneira, outras pessoas defendem que é de outra maneira. O fato é que não tem como todos estarem certos ao mesmo tempo. Ou todos nós estamos errados, ou pelo menos uma dessas opções é a opção verdadeira. E a questão é como que nós vamos nos achar nesse mar de vozes, de opiniões distintas. Como que nós vamos identificar qual raciocínio está sendo enganoso e qual raciocínio está sendo correto, está sendo válido.
É aí que a lógica entra. Então, o que a lógica ajuda na nossa vida? Evitar a distorção da escritura e tentar fazê-la implicá-la algo que ela não implica. Então, a lógica vai nos auxiliar a, por exemplo, não fazer uma citação fora de contexto. Vocês talvez já tenham visto pregadores, pastores que pegam algum texto da palavra isolado e a partir daquele texto constroem toda uma teologia que não tem fundamentação nenhuma com a palavra e muitas vezes surgem heresias devido a erros lógicos por parte dessas pessoas. Às vezes são erros intencionais, às vezes a pessoa está enganando a si mesma, mas o fato é que a lógica nos ajuda até mesmo em questões teológicas, a não cometermos erros de hermenêutica, de exegese, enfim. Além disso, a lógica nos ajuda na nossa vida acadêmica, na nossa pesquisa científica, seja em qual área for. Como que eu vou saber se as conclusões de uma pesquisa, seja em um artigo ou um trabalho de conclusão de curso, se essas conclusões elas são válidas ou não? É por meio de métodos, o método científico que está construído em cima de uma lógica, seja nas ciências humanas ou nas ciências da natureza. Nosso objetivo é enxergar a verdade no meio de um conjunto de dados. E é a lógica que vai nos ajudar a tornar essa verdade mais evidente para nós enquanto pesquisadores. Além disso, a lógica nos ajuda em situações do dia a dia, situações informais. Quando nós estamos numa roda de amigos conversando sobre um tema polêmico, quando nós estamos ouvindo notícias na televisão, a gente ouve muitos raciocínios enganosos, assim como raciocínios verdadeiros. E a lógica vai nos auxiliar a julgar o que é válido e o que não é válido, aquilo que é engano e aquilo que não é. Então, por que nós cremos que alguma coisa ela é verdadeira ou não é? Existe uma série de motivos. Existem, por exemplo, as razões sociológicas. Muitas coisas, elas vêm a nós através dos nossos pais, da nossa família. É, por exemplo, aquela receita do chá que a nossa avó, nossa tia fazia para nós, que ela não faz nenhuma ideia de como funciona aquela receita, mas ela sabe que aquilo ajuda a curar um resfriado, por exemplo. Isso vem da cultura onde nós estamos inseridos. Existem as razões psicológicas. Muitas pessoas acreditam em certas cosmovisões, acreditam em certas ideias porque isso traz conforto, tranquilidade a elas. Em alguns casos mais extremos, até uma fuga da realidade para não confrontar uma situação difícil que elas tenham vivenciado. Elas criam uma realidade paralela na sua mente. Existem razões religiosas, além do não só o cristianismo, mas outras cosmovisões, como a cosmovisão islâmica e outras religiões do mundo, elas baseiam certas crenças em cima da autoridade de uma revelação, por meio de um livro sagrado ou um líder. No nosso caso, como cristãos, esse livro é a Bíblia. No caso dos muçulmanos, ao Corão e assim por diante. Porque são temas que muitas vezes são ditos como metafísicos, ou temas que estão além daquilo que a ciência pode comprovar. Até mesmo além do que a razão pode compreender. Existem também razões filosóficas para nós crermos que algo é verdade, com base na coerência, uniformidade ou inteireza das ideias. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora nos próximos slides desse estudo. Então, vamos para essa questão tão fundamental que é: existe verdade? Por que é importante a gente falar sobre isso, pessoal? A pós-modernidade é um período em que nós temos vivido. E uma das características desse período que surgiu principalmente depois da metade do século passado é o questionamento de verdades absolutas, o questionamento das instituições que eram até então muitas vezes tidas como um porto seguro para as pessoas. Então,
algumas afirmações como não existem verdades, ou cada um tem a sua verdade, tu tem a tua verdade e eu tenho a minha, ou isso pode ser verdade para ti, mas não necessariamente para mim, ou isso aí era verdade tempos atrás, que fazer tal coisa é errado, mas hoje em dia os tempos mudaram. Quem de nós nunca ouviu isso? Ou aquela clássica, quem é você para falar o que é verdade? Mas a questão é que em situações práticas do nosso dia a dia, não tem como a gente negar que exista uma verdade. Imagina que, por exemplo, tu tá em um supermercado, passando pelo caixa, passando as compras e na hora de receber o troco, tu deveria receber R$ 10 e tu recebe só R$ 5 do caixa. Tu não vai reclamar ali na hora de que tu está recebendo o valor errado? Aí, digamos que essa pessoa te responda, não, mas 5 ou R$ 10, isso aí é relativo, não existem verdades absolutas. Ninguém vai levar a sério isso, né? Porque nós sabemos que tem que existir algumas verdades absolutas. Ou, por exemplo, imagina que tu é acusado falsamente de ter cometido um crime que tu sabe que tu não cometeu. E diante do juiz, ele te acusa e te condena, e tu tenta provar a tua inocência, mas aí ele fala, não interessa se tu fez ou não fez isso, a verdade é relativa. Aí a tua primeira reação seria dizer, não, mas isso é errado, isso aí é injusto. Mas qual é o padrão para falar o que é errado ou certo, o que é justo, o que é injusto? Tem que existir algum padrão, tem que existir pelo menos algumas verdades. Ninguém consegue viver como se não houvesse verdades no seu dia a dia. Então, essa frase, não existem verdades, será que essa proposição ela é verdadeira? Caso ela seja verdadeira, então existe pelo menos uma verdade, que é essa frase. Só que ela é falsa, porque ela está dizendo que não existem verdades. Ou seja, essa é uma afirmação falsa em si mesma. Percebam que como as pessoas estão sendo enganadas por esse discurso de que não existem verdades. Quando elas falam que elas não existem, elas estão se autocontradizendo. Então, só porque algo é aceito pela maioria das pessoas, isso não se torna mais verdadeiro. Então, qual é a primeira conclusão que nós podemos tirar disso que nós estamos conversando? Existem verdades. A gente já saiu de um cenário em que não existem verdades para a possibilidade de que existam pelo menos algumas coisas verdadeiras. Mas agora fica o questionamento: quais são as propriedades dessas verdades? Primeiro, toda verdade exclui o seu oposto. É o que a gente vai ver mais adiante como o princípio ou a lei da não contradição. Por exemplo, eu, Bruno, eu não tenho como ter 1,80 m de altura e ao mesmo tempo não ter 1,80 m de altura. Se essa afirmação ela é verdadeira, ela não pode ser falsa. Se ela é falsa, ela não pode ser verdadeira. Isso é algo que acho que parece óbvio para todos nós, mas é um ponto muito, muito importante acerca da verdade. Outra questão, uma verdade ela não é inventada, mas sim descoberta. Então, por exemplo, Newton, ele não inventou a lei da gravidade, que tem essa formulação aqui. Os objetos já caíam antes dele formular a lei da gravitação universal. O que ele fez foi simplesmente, talvez não descobrir, mas organizar o pensamento em torno dessa verdade. Nós, quando alguma descoberta científica é feita, como a teoria da relatividade por Einstein, isso já existia antes dele descobrir, mas a verdade ela não é inventada, mas sim descoberta. Além disso, a verdade ela é transcultural e universal. O que eu quero dizer por isso? Que 2 mais 2, por exemplo, é 4 no Brasil, no Japão, no espaço, isso é 2 mais 2 é 4 na China, na Europa, em qualquer lugar, não importa a cultura, isso sempre continua sendo verdade. Ninguém duvida disso. Além disso, a verdade ela é atemporal, ou seja, essa verdade ela era verdadeira há 4.000 anos atrás, é verdade hoje e vai continuar sendo verdade. Além disso, algo é verdadeiro independentemente
independente que eu saiba ou que eu concorde que aquilo é verdade. Por exemplo, nós não sabemos, não nascemos sabendo matemática, a gente não nasceu sabendo somar ou subtrair, mas essas operações já existiam essas verdades matemáticas, antes que eu sequer soubesse da existência delas. Ou também tem muitas verdades que elas são duras para a gente. Quando a gente sofre a perda de alguma pessoa próxima a nós, é doloroso encarar a verdade. Eu posso muitas vezes até negar a verdade, mas isso não vai mudar os fatos. Aquilo continua sendo verdade. E além disso, um ponto que é muito importante termos em mente é que a verdade é verdadeira independente de quem diga, inclusive se for alguém que pensa diferente da gente. Nós temos que estar abertos para a verdade, não importa de onde ela venha. Então, se 2 mais 2 é 4, se um ateu fala isso continua sendo verdade. Se um cristão fala, se um muçulmano, um agnóstico falam, isso continua sendo verdade da mesma maneira. Tem muitas coisas que a gente aprende no dia a dia com pessoas que pensam diferente de nós. E aí, quando essas pessoas nos ensinam alguma coisa, a gente vai rejeitar só porque ela pensa diferente da gente? Não, a gente tem que estar aberto para a verdade. Então, qual é a segunda conclusão? Existem verdades absolutas, ou seja, verdades que têm essas características que nós falamos agora, que são atemporais, que independem da cultura, independem do tempo. Isso é uma verdade absoluta. Ao contrário da verdade relativa, que está muito em voga hoje em dia. Alguns exemplos de frases muito ditas hoje em dia que são falsas em si mesmas. Não existem verdades absolutas. Se tu ouvir alguém te falando isso, tu pode fazer a seguinte pergunta: essa frase, ela é absoluta? Se ela for, então tu tá mentindo. Se ela for relativa, então isso pode ser verdade para ti, mas não ser verdade para mim. Então, essa frase se autocontradis. Não se pode saber nada com certeza. Tu pode responder: tá, mas tu tem certeza disso? Se tem certeza, então tu já está negando a ti mesmo. Ou não se pode conhecer a verdade. A gente pode responder, por exemplo: como você sabe disso? Essa pessoa, de alguma maneira, conhece que isso é verdade, segundo o seu raciocínio. Então percebam, gente, o quanto faz falta o estudo da lógica no nosso dia a dia. E a gente sempre ressalta isso, mas a gente não está aprendendo essas coisas para simplesmente humilhar as pessoas, mostrar que a gente sabe mais do que elas. Não. A gente está aprendendo essas coisas para que nós não sejamos enganados e para que a gente ajude as pessoas a enxergar a verdade. É uma atitude de amor, a gente ajudar as pessoas a chegar a um conhecimento certo das coisas, a serem libertas das mentiras em que elas têm vivido. Ou, por exemplo, essa frase que é o resumo do chamado ceticismo de Hume. Algo só é verdadeiro se pode ser provado pela experiência. É muito comum ser dito principalmente entre o pessoal das ciências da natureza. Se eu não puder obter isso por meio da física, por meio da química, no laboratório, então não acredito nisso. E aí já rejeitam toda a questão de Deus e de conceitos espirituais por causa disso. Mas a pergunta que fica é: essa afirmação aí, ela pode ser provada pela experiência? Na verdade, quando eles falam isso, eles estão assumindo que isso é verdade. E não tem nada de errado em nós termos pressupostos, porque todas as cosmovisões têm pressupostos. A diferença é quais são os pressupostos que nós temos. Será que eles condizem com a realidade ou não? E no caso daqueles que têm essa visão empirista meio radical, eles estão se autocontradizendo com esse pressuposto, sem perceber que muitas vezes que eles estão enganados. Então, qual é a terceira conclusão que podemos tirar? Verdades absolutas podem ser conhecidas. Elas não só existem verdades, não só existem verdades absolutas, mas também nós podemos conhecer essas verdades. E agora a gente vai ver quais são os passos que nós podemos tomar para saber, para conhecer tais verdades. Então, o que é a lógica? Segundo César Mortari, a lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência.
tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequências ou não de outras. Mais tarde a gente vai ver o que é uma inferência. Segundo Irving Cope, o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Então existe uma forma correta e uma forma incorreta de nós raciocinarmos, e a lógica nos ajuda nisso. Segundo Miriam Joseph, a lógica é a arte de pensar. A lógica lida com o pensamento, dirige o intelecto para a verdade. Eu acho interessante essa definição, primeiramente porque a arte, ou melhor, a lógica, ela é uma arte. Então, assim como o músico, por exemplo, ele tem que aprender a arte da música, como tocar o seu instrumento, a parte das notas, acordes e assim por diante, nós temos que aprender a raciocinar corretamente. Não é uma coisa que é elementar, que todo mundo já nasce sabendo as regras da lógica. Tanto que muitas pessoas raciocinam coisas que parecem corretas, mas são enganosas, que nós vamos ver mais adiante, que são as falácias. Então, a lógica é, ao mesmo tempo, uma arte, porque envolve esse aperfeiçoamento prático, e também uma ciência, porque ela envolve conhecimentos. Além disso, é impossível separar a lógica da verdade. A lógica, ela é a busca pela verdade. Se nós realmente queremos conhecer a verdade, temos que estudar lógica. Eu sei que eu estou batendo bastante nesse ponto, mas se for para vocês saírem com uma frase da mente de vocês desse estudo é: a lógica é a busca pela verdade. Como é que nós conhecemos as coisas? É por meio da experiência, antes de tudo. Nós, por meio dos nossos 5 sentidos, nós temos contato com o mundo ao nosso redor. Nós vemos notícias, nós conhecemos pessoas, nós podemos ir para um laboratório e fazer experiências. É o contato que a gente tem com a realidade. Quando nós organizamos essas experiências e procuramos investigar as causas desses fenômenos, a gente está fazendo ciência, que é basicamente o conhecimento pelas causas. Se o objeto de estudo for a natureza, são as ciências da natureza. Se for o ser humano, são as ciências humanas. E qual que é o nosso objetivo por meio do estudo das ciências? É alcançar a sabedoria. E aí que entra a filosofia. A filosofia está um degrau acima das ciências, tem essa visão mais holística, essa visão de todo. Qual que é o nosso objetivo em buscar a sabedoria? Contemplar o bem, a beleza e a verdade, a própria perfeição, a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, que nós sabemos que é o próprio Deus. E no meio de todo esse caminho está a lógica, que é a busca pela verdade. Então, aquela ideia do intelectual frio, sem emoções, ela não cabe muito bem. A gente tem que amar a verdade. Se nós realmente queremos glorificar a Deus, nós que somos cristãos universitários, a gente tem que, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, buscar a verdade. Isso inclui todas as áreas da nossa vida. Nós trazemos glória a Deus quando nós descobrimos uma verdade em um artigo científico, em uma pesquisa, porque Deus criou tudo o que existe. Nós estamos descobrindo as regras as leis que Ele colocou por trás do universo e do ser humano. Então, eu não sei vocês, mas eu fico emocionado quando eu falo dessas coisas, porque isso tem tudo a ver com o nosso chamado enquanto cristãos na universidade. Tem alguns textos da palavra que falam sobre também a relação entre Deus e a lógica. Por exemplo, Números 23, 19. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 Coríntios 1, versículos 18 e 20, diz que Deus não se contradiz. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Hebreus 6, 18 fala que Deus não pode mentir. Então, uma das características de Deus é que ele é veraz. Esse é um dos atributos dele. Isso faz parte da sua natureza imutável. Ou seja, Deus está comprometido com a verdade. Deus não se contradiz. Ainda sobre esse tema, olha só o que John Stott fala no livro A Cruz de Cristo. Por sua santidade e justiça,
Deus se ira contra o pecador. Portanto, ele não pode simplesmente perdoá-lo sem que o preço da ofensa seja pago. Ou seja, Deus não pode ficar simplesmente indiferente ao pecado do ser humano, à sua injustiça. Consequentemente, o pecado gera a ira de Deus. Por outro lado, Deus ama pessoas contra as quais está irado. Isso está de acordo com a sua natureza também, como fala lá em 1 João, que Deus é amor. Sendo assim, a síntese da ira e do amor de Deus é a sua dor. Por ser coerente com sua própria natureza e jamais negar-se a si mesmo, Deus proveu o caminho para que o pecado fosse castigado e o pecador fosse salvo, que é a cruz de Cristo. Ou seja, Deus tanto amou o mundo que ele enviou Jesus, de tal forma que ele não negou a sua natureza divina, santa, ele não simplesmente ignorou o pecado do ser humano, mas ao mesmo tempo, devido ao seu amor, ele sofreu o castigo em nosso lugar. E essa é a lógica por trás do Evangelho. Quando a gente está pegando o Evangelho, nós estamos utilizando lógica, por mais que a gente não perceba. Então vejam a importância da lógica dentro da teologia, dentro da prática da vida cristã. Então vamos só abordar alguns termos para que a gente possa entender o restante desse estudo. O que são proposições? Proposições são frases que podem ser verdadeiras ou falsas, o que é diferente, por exemplo, de uma pergunta, de uma ordem ou de uma exclamação. Alguns exemplos. Fulano tem 1,80 m de altura. Nós já vimos esse exemplo. Isso é uma proposição. Por quê? Porque isso pode ser ou verdadeiro, o fulano pode ter realmente 1,80 m de altura, ou pode ser falso. Ele pode ter 1,60 m, pode ter 2 metros. Uma pergunta. Fulano tem que altura? Essa pergunta não pode ser verdadeira ou falsa. A resposta dela, sim, ela pode ser verdadeira ou falsa. Uma ordem. Fulano, faça isso. Isso não é verdadeiro ou falso. Ou uma exclamação. Estou cansado. Isso também não é uma proposição, porque não pode ser verdadeiro ou falso. Então, proposição é uma frase que pode ter o valor tanto de verdadeira quanto falsa. Uma diferença entre proposição e sentença. Olhem para essa frase. Jacó ama Raquel. Agora para essa outra. Raquel é amada por Jacó. São duas sentenças diferentes, porque possuem palavras diferentes. No primeiro exemplo, nós temos o verbo na voz ativa e o segundo exemplo na voz passiva. Mas elas são a mesma proposição, porque o significado é o mesmo. Nos dois casos, quem pratica a ação de amar é Jacó, e quem recebe essa ação é Raquel. Então, é a mesma proposição escrita de formas diferentes. Quando nós lemos uma notícia, quando nós estamos lendo um livro, ele está cheio de proposições ali que estão escritas de diferentes maneiras. A gente tem que educar a nossa mente para que a gente possa compreender as proposições que estão ali. Outra diferença importante entre outra forma de notar a diferença entre proposição e sentença é na própria língua escrita. Por exemplo, a frase está chovendo, em outras línguas é it is raining, es regnet ou chum hai hom chu. Brincadeira, não sei ler isso. Ou seja, embora sejam sentenças diferentes, elas são também a mesma proposição, porque o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma, é a chuva caindo. Não importa a língua que a gente está falando isso. Também é importante falar sobre enunciado e declaração, que muitas vezes são considerados como sinônimos de proposição, mas não são. Por exemplo, essa frase. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria é Felipe Miller. Ora, isso aí seria verdadeiro se fosse dito em 2011. Mas se for dito no ano atual, 2021, isso já é falso, já não é mais ele o reitor. Então, a mesma sentença pode ter valores lógicos distintos dependendo do contexto. Pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Agora, vamos ver um exemplo clássico de raciocínio. Talvez vocês já tenham visto esse silogismo aqui. Primeira proposição. Todos os homens são mortais.
Segunda, Sócrates é homem. E terceira, logo, Sócrates é mortal. Essas duas primeiras proposições nós chamamos de premissas. Poderiam ser várias premissas aqui, mas o silogismo clássico tem sempre a primeira e a segunda premissa. E a terceira proposição é chamada de conclusão. O conjunto dessas proposições, as premissas mais a conclusão, é o argumento. E daí é que vem, por exemplo, o argumento cosmológico, teleológico, o argumento moral, que vão ser discutidos nos próximos estudos. A gente está sempre se referindo a esse conjunto de proposições. Em alguns casos vão ser várias premissas, mais de duas, e uma conclusão. E a inferência, o raciocínio, é o processo de se obter uma conclusão a partir das premissas, que também a gente vai falar mais adiante sobre isso. É importante a gente distinguir entre lógica formal e informal. A lógica formal é o estudo das formas do argumento. A gente está falando sobre as regras abstratas do raciocínio, que é mais ou menos que nem no caso da matemática. A gente vai falar sobre os operadores lógicos, a gente vai ver exemplos de silogismo. Existem outras formas de argumento, como, a gente não vai falar nesse estudo de hoje, mas tem oposição imediata, tem sorites, tem epiquerema, tem entimema. São tudo formas de argumento que fazem parte do estudo da lógica formal. Já a lógica informal, ela consiste em nós analisarmos falas do dia a dia e procurar analisar logicamente aquele conteúdo que está sendo passado. E é importante ressaltar que não adianta nada a gente saber todos os conceitos da lógica formal se a gente não souber aplicá-los no nosso dia a dia. Se a gente não souber usar eles numa conversa, em um artigo científico que a gente está lendo, em uma fala teológica e assim por diante. Nós temos que saber aplicar isso. Agora vamos ver sobre as 3 leis do pensamento. Assim como eu falei, todos nós temos pressupostos. E a lógica, pelo menos a lógica clássica, que é o que nós estamos estudando, ela é toda construída em cima dessas 3 leis ou 3 princípios que eu vou mostrar para vocês. Essas 3 leis são necessárias e suficientes para que o pensar se desenvolva de maneira correta. Ou seja, sem elas não tem como a gente chegar em quaisquer outras conclusões da lógica. Além disso, elas não podem ser provadas pela lógica, nem pela experiência, nem mesmo pela ciência ou pela filosofia. Elas são pressupostos, a gente simplesmente admite que isso é verdadeiro. O primeiro desses princípios é o princípio da identidade. A formulação dele é essa, ou seja, se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Esse é o princípio talvez mais elementar que existe. Se eu sou o Bruno, então eu sou o Bruno. Ponto final. Parece até óbvio ou meio ridículo isso, mas é um dos princípios fundamentais da lógica. O princípio da não contradição. É impossível. Nenhum enunciado pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Isso tem a ver com a própria visão da realidade que nós temos. Hoje em dia está meio em voga em séries, filmes, aquele enredo em que algumas coisas parecem ser algo, mas não são. Quando muitas vezes fala de problemas psicológicos, realidades paralelas que as pessoas criam. Mas, na verdade, a gente está tratando de fenômenos psicológicos, porque a verdade, a realidade, é sempre a mesma. Não tem como eu ser um ser humano e, ao mesmo tempo, um cavalo, uma cadeira, um cachorro ou uma pizza. Se a gente admitir isso, então a gente está saindo da realidade. A gente está comprometendo nossa sanidade mental. A gente tem que admitir o princípio da não contradição. E, por último, o princípio do terceiro excluído. Ou seja, um enunciado ou é verdadeiro ou ele é falso. Não existe uma terceira opção. Isso aqui a gente está falando da lógica clássica, porque em outros tipos de lógica, eles já entram com o conceito, por exemplo, de probabilidade, ou alguma proposição pode ser provável e não simplesmente verdadeiro ou falso. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui hoje. Vamos falar simplesmente de proposições que podem ser ou verdadeiras ou falsas. Então vamos para a lógica proposicional.
a gente vai estar estudando agora as operações lógicas. Então, assim como a gente estuda a operação da soma, subtração, divisão, multiplicação na matemática, a gente vai estudar algumas operações a respeito dos argumentos, operações lógicas, que no caso é a conjunção, a disjunção inclusiva e a exclusiva, negação, implicação material e bicondicional. Em primeiro lugar, a conjunção. Vamos pegar um exemplo de proposição. Joana é alta e ruiva, sendo que a palavra e é o operador de conjunção. E, na verdade, essa proposição ela pode ser desdobrada em duas proposições. A proposição A, que é Joana é alta, e a proposição B, Joana é ruiva. O conjunto dessas duas proposições, unidas por uma conjunção, só vai ser verdadeiro se ambas as proposições o forem. Aqui está a chamada tabela verdade. Temos a proposição A, da primeira coluna, a proposição B, e aqui a conjunção de A e B, representada por esse símbolo aqui. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então a conjunção será verdadeira. Se pelo menos uma delas, ou B, ou A, ou ambas forem falsas, então o conjunto vai ser falso. Então imagine na realidade, se eu disser Joana é alta e ruiva, digamos que a Joana seja só alta, mas ela é morena, por exemplo. Então essa frase como um todo ela é falsa. Se ela for uma pessoa baixa, mas for ruiva, então essa afirmação é falsa. E se ela não for nenhum nem outro, se ela for baixa e for loira, por exemplo, vai ser falso da mesma maneira. Isso só vai ser verdadeiro se ambas as proposições, Joana é alta, Joana é ruiva, forem verdadeiras. Essa é a conjunção. Agora, a disjunção inclusiva. Outro exemplo, Paulo é gentil ou tímido? Sendo que essa palavra ou é o operador de disjunção inclusiva. Da mesma maneira, isso pode ser desdobrado em duas proposições. Primeira, proposição A, Paulo é gentil, e a proposição B, Paulo é tímido. Esse conjunto, composto por uma disjunção inclusiva, só vai ser falso se ambas as proposições forem falsas. Se Paulo for somente gentil ou somente tímido, essa proposição como um todo é verdadeira. Se ele for ambas as coisas, vai ser verdadeiro. Esse conjunto só vai ser falso se ele não for nem gentil nem tímido, que é o que está aqui na tabela verdade. O conjunto da disjunção inclusiva de A e B só vai ser falso se ambas forem falsas. Se pelo menos uma dessas duas proposições for verdadeira, a disjunção inclusiva será verdadeira. Agora, a disjunção exclusiva, ela é semelhante à anterior. O que vai variar é somente essa primeira linha aqui. Então, imagina que tu já tem 20 e tantos anos na cara, que nem eu, aí tu chega em casa um dia e tua mãe te fala, ou você trabalha ou você sai de casa. Chega teu tempo aqui em casa. Então, esses dois ous são o operador de disjunção inclusiva. A primeira proposição é você trabalha, a proposição A, e a proposição B é você sai de casa. Então, esse conjunto só vai ser verdadeiro se uma dessas proposições for verdadeira e outra for falsa. Se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, essa disjunção exclusiva será falsa. É o que está dizendo aqui. Se uma for verdadeira e outra falsa, a disjunção exclusiva é verdadeira. Se ambas forem falsas, é falso. E se ambas forem verdadeiras, é falso. Então, se um dia tua mãe falar isso para ti, tu pergunta, mãe, isso que tu está falando é uma disjunção exclusiva ou inclusiva? Qual que é a lógica por trás disso aí que tu está falando? Tem a possibilidade de eu não trabalhar nem sair de casa? É importante saber lógica até para tu dialogar com teus familiares. Olha só. O quarto operador lógico é a negação. Esse é o mais tranquilo de todos. Imagine essa proposição. Cachorros são animais racionais. A negação dela é cachorros não são animais racionais, sendo que não é o operador de negação. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Se um é falso, o outro é verdadeiro. Isso é a consequência direta do princípio da não contradição, que a gente já falou. É possível que algo seja falso e verdadeiro ao mesmo tempo.
O quinto operador é a implicação material, também chamado de enunciado hipotético ou implicativo. Por exemplo, se eu quiser entrar na faculdade, então terei que terminar o ensino médio. Aqui a primeira proposição A e a segunda proposição é B. E o C, então, é o operador de implicação material. Dá para a gente enxergar isso como dois conjuntos, isso é chamado de diagrama de Euler. Aqui, nesse conjunto, temos as pessoas que terminam o ensino médio. Algumas delas somente, elas vão fazer faculdade. Muita gente termina o ensino médio e vai abrir seu próprio negócio, não necessariamente faz faculdade. Mas é pré-requisito para que eu faça faculdade que eu tenha terminado o ensino médio. Claro que hoje em dia tem algumas polêmicas envolvendo isso, mas regra geral no Brasil hoje é assim que funciona. Então, o que vai ser falso? Vai ser falso, por exemplo, que eu entre na faculdade sem ter terminado o ensino médio. Ou seja, que seja verdadeiro que eu entre na faculdade, mas que seja falso que eu termine o ensino médio. Qualquer outra possibilidade é verdadeira. É possível que a primeira proposição seja falsa, ou seja, que eu não entre na faculdade, e a segunda seja verdadeira, que eu tenha terminado o ensino médio. É possível que as duas sejam falsas, no caso de alguém que ainda não fez, por exemplo, o ensino médio, e consequentemente não entrou na faculdade. É possível que as duas sejam verdadeiras. Então essa é a implicação material. Onde a primeira proposição ela é chamada de antecedente, ou condição suficiente, e a segunda, que vem junto do então, é a consequente ou condição necessária. Quando a gente estava falando antes da disjunção e da conjunção e das disjunções inclusiva e exclusiva, elas eram operações em que tanto faz se tu invertesse a ordem das proposições. Nesse caso, a ordem é importante. Justamente porque uma delas tem o papel de conjunção, de condição suficiente, outro de condição necessária. No caso, a condição necessária, ela sempre é o conjunto maior aqui no diagrama de Euler, no caso, terminar o ensino médio. E por último, o último operador lógico que nós estamos vendo é bicondicional. Então, amanhã será domingo se e somente se hoje for sábado. Proposição A, proposição B. E o se e somente se é o operador de bicondicional. Aqui nós temos o conjunto do domingo e do dia depois de sábado. Ou seja, é a mesma coisa. É impossível que hoje seja sábado e que amanhã não seja domingo. Ou que amanhã seja domingo e que hoje não seja sábado. Quando a gente fala em definições, a gente está usando implicitamente esse tipo de raciocínio. Ou seja, se ambas forem verdadeiras, as proposições A e B, então o operador bicondicional, o conjunto vai ser verdadeiro. Se ambas forem falsas, então vai ser falso. Ou vai ser verdadeiro, perdão. Se um for verdadeiro e o outro for falso, ou vice-versa, o conjunto vai ser falso. Dito de outra maneira, hoje ser sábado é uma condição sine qua non, ou sem a qual não, em latim, para amanhã ser domingo. Se vocês ouvirem em algum lugar essa expressão, quer dizer isso. É uma condição necessária e suficiente para que a outra situação ela ocorra. No caso, hoje ser sábado é condição suficiente e necessária para amanhã ser domingo. E amanhã ser domingo é condição suficiente e necessária para hoje ser sábado. Então agora vamos falar de forma resumida sobre as proposições categóricas, ou a lógica de primeira ordem. O estudo clássico que vem lá de Aristóteles subdivide as proposições em 4 grupos, que são designadas com essas 4 vogais aqui, A, E, I, O. A letra A corresponde à proposição universal afirmativa. Por exemplo, todo político é corrupto. Uma universal negativa, nenhum político é corrupto. A particular afirmativa, algum político é corrupto. E a particular negativa, algum político não é corrupto. Então, para memorizar quais são
afirmativas e negativas, é só lembrar das sílabas das palavras afirmo e nego. Perdão. A palavra afirmo, as duas primeiras vogais, na verdade, são A e I. Na palavra nego, E e O. Aí são as proposições afirmativas e O correspondem às negativas. E elas, o que diferencia uma da outra é a qualidade e a quantidade. Qualidade, porque elas podem ser afirmativas ou negativas, e a quantidade, porque elas podem ser universais ou particulares. Quando a gente fala todo A é B, nenhum A é B, a gente está falando de todos os políticos, nesse exemplo aqui. Quando a gente fala algum A é B ou algum A não é B, as proposições particulares, a gente está falando somente de uma parte daquele conjunto. Então, essa é a diferença básica. As proposições universais, tanto afirmativas quanto negativas, elas têm a ver com a comprovação de padrões. Por exemplo, na ciência, algum dia se chegou à conclusão de que todos os metais conduzem eletricidade. Essa frase, todos os metais conduzem eletricidade, é uma proposição do tipo A. É uma proposição universal, está se referindo a todos os elementos do conjunto metais, ela é afirmativa. Ou, por exemplo, nenhum objeto ultrapassa a velocidade da luz. É uma proposição universal negativa, por causa da palavra nenhum. Ou seja, nenhum objeto em todo o universo vai ter uma velocidade superior à velocidade da luz. Então, notem que na ciência, um cientista ele vibra, ele fica feliz quando ele descobre uma conclusão que é uma proposição universal, porque aquilo pode ser usado para avanços em diversas áreas da ciência, como a gente também vai falar daqui a pouco. E as proposições particulares, elas se referem normalmente a exceções ou a refutações. Então, por exemplo, algumas pessoas não têm melanina, no caso são as pessoas albinas. Isso é uma exceção, porque a maioria das pessoas tem uma quantidade maior ou menor de melanina, e algumas pessoas, devido a condições genéticas, têm nenhuma ou praticamente nenhuma quantidade dessa substância no seu corpo. Isso é uma exceção. E pelo menos um cisne não é branco. Até algum tempo atrás, as pessoas achavam que só existia cisnes brancos. Mas aí, em alguma região do mundo, acho que foi na Austrália, descobriram que existem os cisnes negros. Ou seja, foi refutada aquela teoria. Então, a proposição todos os cisnes são brancos, ela é refutada se eu achar pelo menos um cisne que não seja branco, como a gente também vai comentar adiante. Então, esses 4 tipos de proposições, eles formam um chamado quadro tradicional de oposição. Aqui estão as 4 proposições, a universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Supondo que essa afirmação aqui, todo político é corrupto, é só uma suposição, tá, pessoal? Estou dizendo que isso é verdade, mas supondo que isso seja verdadeiro, a gente sabe que essa frase aqui é verdadeira. Se todo político é corrupto, é verdade que algum político é corrupto. A gente sabe que essa aqui é falsa. Se todo político corrupto é falso, que nenhum político é corrupto, e também é falso que algum político não é corrupto. Agora, supondo que essa frase aqui seja falsa, é falso que todo político é corrupto. Eu sei de imediato, então, que pelo menos algum político não é corrupto. Mas eu não tenho como saber se algum político é corrupto ou que nenhum político é corrupto. O valor lógico dessas duas proposições permanece indeterminado. Teria que ter mais informações. Então, essas proposições em X, a proposição A e a proposição O são contraditórias, bem como a proposição E a proposição I. Elas não têm meio termo. Não existe meio termo entre todo político é corrupto e algum político não é corrupto. Não existe meio termo entre nenhum político é corrupto e algum político é corrupto. As proposições universal, afirmativa e negativa, elas são ditas contrárias. As proposições I e O são subcontrárias. E entre as proposições A e I
e as proposições e o, elas são ditas subalternas ou superalternas. Então, a proposição i é subalterna de a e a é superalterna de i. O mesmo vale para o lado direito aqui do quadro. Enfim, esse é um monte de conceito, mas agora vamos falar sobre algumas aplicações práticas. E detalhe, a gente fala que essa lógica é de primeira ordem, porque a gente está sempre relacionando duas proposições de cada vez. Agora, algumas observações importantes sobre esse quadro. Para refutar uma proposição, basta que se prove a velocidade de sua contraditória. Então, que nem eu falei antes, todo cisne é branco. Isso foi refutado quando se descobriu que algum cisne não é branco. Porque a contraditória de A é O. Assim como se eu dissesse que nenhum cisne é preto. Assim que se achou algum cisne preto, eu já estou refutando aquela ideia anterior. Por isso que é muito mais difícil refutar proposições particulares e sustentar proposições gerais. Pensem, por exemplo, nessa frase que muita gente pensa hoje em dia. Todo crente é chato. Aquela pessoa que, na mente dela, todo cristão é insuportável, é pessoa chata, que não dá para conversar. Ela está falando uma proposição geral. Ela está se referindo a todos os cristãos. Todo crente é chato. Se tu for uma pessoa gente fina, que realmente é amiga dela, que ama ela, tu já vai mostrar que pelo menos um cristão não é chato. Ou seja, tu já vai refutar essa ideia na mente dela. É muito... Ou seja, tá nisso a gente pode usar a lógica. A gente pode desfazer mentiras na mente das pessoas, desfazendo ideias erradas que elas têm sobre nós como igreja, se nós fizermos a diferença. A gente pode desfazer essa ideia, essa generalização errada que elas fazem, se nós formos uma proposição particular que refute esse sofisma na mente delas. Ou, por exemplo, é possível cometer uma falácia se eu pressupor que, se uma proposição particular é verdadeira, a sua superalterna também o é. Um exemplo também que muitas pessoas falam. Alguns pastores são ladrões. Isso aí vem notícias, escândalos por aí, nos jornais e tal. Então elas concluem, logo, todos são. Eu sei que esse pastor é aquele e tal líder religioso é corrupto, então todos os líderes dessa crença aí são corruptos. Isso é uma generalização que é falaciosa. É possível que alguns sejam, mas que nem todos sejam. Até aí a gente pode aplicar esse quadro de oposições. Então agora vamos aprofundar sobre o argumento. Então, pessoal, vamos lá. Eu sei que esse é um estudo bem denso, mas, com quem eu falei no início, se a gente realmente colocar em prática isso que a gente aprender, nós vamos ser muito melhores, não só como acadêmicos, mas como pessoas, como cristãos. Então, respirem fundo e vamos lá. Os argumentos são tradicionalmente divididos em argumento indutivo, em que a conclusão não é necessariamente verdadeira, mas provavelmente, caso as premissas sejam verdadeiras. O argumento dedutivo, em que a conclusão deve ser necessariamente verdadeira, caso suas premissas sejam verdadeiras. A gente vai ver alguns exemplos. Um argumento dedutivo, aquele que eu já falei antes. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Não tem como fugir dessa conclusão. Se essas duas proposições, essas duas premissas forem verdadeiras, a conclusão com certeza vai ser. A gente está partindo de uma afirmação universal, todos os homens são mortais, e chegando numa conclusão particular. Sócrates, esse indivíduo, ele é mortal. Agora, um argumento indutivo. Ferro, ouro, prata, cobre, etc. são metais. Ferro, ouro, prata, cobre conduzem eletricidade. Logo, metais conduzem eletricidade. Eu estou fazendo o contrário, estou indo do particular, alguns metais específicos, e estou aplicando isso, essa característica de conduzir eletricidade, para o universal, ou seja, todos os metais conduzem eletricidade. Essa é uma das diferenças entre a indução e a dedução. Então, vamos lá. Voltando lá para o exemplo do Newton. Um dia, naquela história popular que a gente conhece, ele se deparou com a realidade de que os objetos caem. Ele parou para pensar por que isso acontecia, por que esses fatos ocorriam.
Então, por meio da observação, mais formulação e verificação experimental, ele obteve a formulação da lei da gravitação universal, que é o que a gente já mostrou antes. Por meio dessa lei, a gente tem uma teoria. Por meio da mais formulações e verificações dedutivas, a gente pode aplicar essa lei da gravitação e, por exemplo, construir um foguete que vai para a Lua, para Marte, para outros lugares do universo. Ou seja, a gente partiu lá de um fato isolado, ou melhor, aquelas pessoas formularam uma lei e essa lei pode ser aplicada em outras situações da humanidade. Nesse primeiro passo aqui, nós temos o processo de indução e depois a dedução. A gente foi de particulares até universais e agora a gente está aplicando isso em outros particulares. Isso é basicamente o resumo do método científico, como ele funciona. Então, um tipo muito característico de raciocínio é o silogismo. A gente está toda hora fazendo silogismo sem a gente perceber. Sempre que a gente chega a alguma conclusão, sempre que dá aquele estalo na nossa mente, aquela luzinha acende, a gente está fazendo um silogismo nos nossos neurônios. O que é um silogismo? É o ato de raciocínio pelo qual a mente percebe que de uma relação entre duas proposições ou premissas que tem um termo em comum, necessariamente emergirá uma nova e terceira proposição, que é chamada de conclusão. Ou seja, o silogismo é um avanço no conhecimento, com duas proposições que, se elas forem verdadeiras, eu vou garantir que uma conclusão que vem delas, ela também é verdadeira. Voltando àquele exemplo que a gente já viu antes. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. A gente tem três termos. O termo homens, o termo mortais e o termo Sócrates. Homem é o termo em comum, que aparece tanto na primeira premissa quanto na segunda premissa. E ele não aparece na conclusão. Ou seja, homem é o termo em comum, que liga os termos mortais e Sócrates. É por meio dele que eu posso saber que Sócrates é mortal, que eu posso chegar à conclusão. Essa é a ideia por trás do silogismo. Agora, uma coisa importante que nós temos que saber é que o argumento dedutivo ele pode ser válido ou inválido. O argumento válido é aquele em que a conclusão ela segue das premissas. Se a gente chamar os termos com letras x, y e z, a gente pode resumir o silogismo, o argumento dessa maneira aqui. Todo x é y, y é z, logo z, todo z é x, logo z é y. Ou seja, a conclusão z é y, ela seguiu das duas premissas. Todo x é y e z é x. Aqui a gente tem outro exemplo de argumento válido. Todas as baleias são mamíferos. Mamíferos possuem pulmão, logo, as baleias possuem pulmão. As três proposições são verdadeiras. Agora, um argumento inválido. Todos os mamíferos têm pulmão. Sócrates é um animal, logo Sócrates é mortal. Agora, observem que as três proposições, tanto as premissas quanto a conclusão, elas são verdadeiras. Mas ainda assim, o argumento é inválido. Por que ele é inválido? Porque a conclusão não segue das premissas. Dá para ver que na conclusão tem os termos Z e T. Nas premissas tem os termos X, Y, Z e W. Ou seja, tem termos que nem aparecem na conclusão. Ou seja, está totalmente fora das regras da lógica. Eu posso até provar que isso aqui é verdadeiro, mas eu vou ter que provar por meio de outro argumento. Essa conclusão não se segue dessas premissas. Uma coisa importante de termos em mente. Um argumento ele pode ser válido ou inválido. Agora, as premissas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, o argumento como um todo, que nem a gente falou aqui, ele é inválido, por mais que as premissas sejam verdadeiras. Beleza? Importante a gente lembrar isso. Se as premissas de um argumento válido forem verdadeiras, a conclusão necessariamente o será. Por isso que é importante a gente saber lógica e ter um argumento que seja bem construído, porque a gente vai garantir que as nossas conclusões serão verdadeiras, se o argumento for válido e as premissas forem verdadeiras. Agora, se as premissas de um argumento válido forem falsas,
Não se pode determinar a veracidade da conclusão somente pelas regras da lógica. É preciso ter algum conhecimento a mais através da experiência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo é ridículo, pessoal, mas foi o que eu pensei para ilustrar isso. Premissa 1. Meu tio é um unicórnio. Premissa 2. Unicórnios existem. Conclusão, logo, meu tio existe. Percebam que esse é um argumento válido, porque ele está seguindo as regras da lógica. Por mais que as duas premissas sejam falsas e a conclusão seja verdadeira. Realmente, o meu tio existe, só que ele nem é unicórnio e nem unicórnios existem. Ou seja, eu já ouvi até mesmo pós-doutores falar alguma coisa do tipo: para que eu chegue a uma conclusão verdadeira, as premissas têm que ser verdadeiras. Não. Aqui eu estou mostrando para vocês um argumento que ele é válido, a conclusão é verdadeira, mas as premissas são falsas. Mas então por que eu estou estudando lógica se eu posso chegar a uma conclusão verdadeira sem ter premissas verdadeiras? O que eu estou dizendo é que para que eu garanta que a conclusão é verdadeira, as premissas têm que ser verdadeiras. Porque poderia acontecer de a premissa ser falsa. Ou melhor, de a conclusão ser falsa. No caso de pelo menos uma das premissas serem falsas. Já vou explicar para vocês. É meio confuso isso, mas não se preocupe. Agora, um outro exemplo. Meu tio é um unicórnio. Unicórnios habitam em Nárnia. Logo, meu tio habita em Nárnia. É um argumento válido. A estrutura lógica dele não tem como a gente negar. Agora, as duas premissas e a conclusão são falsas. É isso que eu estou querendo dizer. Se as duas premissas, ou pelo menos uma delas, for falsa, não tem como garantir que a conclusão vai ser verdadeira. Aqui no caso anterior, foi o que aconteceu. As premissas eram falsas, mas a conclusão é verdadeira. Nesse caso, a conclusão foi falsa. Agora, isso estou falando de argumentos válidos. A única forma, repito, de garantir que a conclusão vai ser verdadeira no argumento válido é que as premissas sejam verdadeiras. Beleza, pessoal? Ou seja, um argumento ser válido não implica em sua conclusão ser verdadeira. A gente só vai ter essa garantia se as suas premissas forem verdadeiras. Eu estou batendo nessa tecla, mas é fundamental que a gente entenda isso. Isso vai ajudar no argumento moral, no argumento cosmológico e assim por diante. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa meta como apologetas, como cientistas, como cristãos? Que a gente tenha um argumento válido e que a gente tenha premissas verdadeiras. Aí a conclusão dele vai ser verdadeira e esse argumento vai ser chamado de argumento sólido. Um argumento que ele é válido e todas as proposições dele, as premissas e a conclusão são verdadeiras. Esse que é o nosso alvo nas nossas discussões, debates, nossas conversas. Então agora, vou mostrar para vocês algumas regras de inferência. Alguns exemplos de raciocínios que já são muito comuns, que a gente vê por aí. O primeiro deles é o silogismo perfeito. Ele tem 3 proposições universais positivas, do tipo A. A forma geral é basicamente essa. Todo A é B, todo B é C, logo, todo A é C. É o único silogismo que pode conduzir a uma conclusão universal afirmativa. Por isso que ele é chamado de silogismo perfeito. Ele é muito difícil a gente conseguir chegar a esse nível de certeza nas nossas pesquisas científicas. Teria que ser uma pesquisa extremamente abrangente para poder chegar a esse tipo de conclusão. Quase sempre, no mestrado, doutorado, no TCC, enfim, a gente vai chegar a alguma conclusão do tipo, alguns materiais se comportam de tal maneira, no caso da engenharia, por exemplo. Mas teria que ser muitos estudos para chegar a esse tipo de conclusão. O ideal seria que a gente chegasse. Mas enfim. Um exemplo agora de silogismo perfeito. Todo homem é um mamífero, todo mamífero é um vertebrado. Logo, todo homem é um vertebrado. Usando os diagramas de Euler, todo homem é mamífero, o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mamíferos, e todo mamífero é um vertebrado. O conjunto vertebrado ele contém os outros 2 conjuntos. Ou seja, todos os homens são vertebrados. É algo que é impossível de a gente
afirmar que a conclusão é falsa se as premissas forem verdadeiras. Outro tipo de argumento, o modus ponens, também conhecido como afirmar a consequente. Lembra lá do se, então. A primeira proposição é a antecedente e a segunda é a consequente. Então, a forma geral. Se A, então B. A é verdadeira, logo B é verdadeira. Exemplo. Se o universo começou a existir, o universo possui uma causa. Imaginem que a palavra então está implícita aqui. Se o universo começou a existir, então o universo possui uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Esse é o chamado, uma das possíveis formulações do argumento cosmológico, que vai ser visto mais tarde em outra aula com mais detalhes. O modus tollens, negar é consequente. A forma geral é se A, então B. B não é verdade, logo A não é verdade. Exemplo. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Só que valores morais objetivos existem, logo Deus existe. Esse é o argumento moral, que também vai ser estudado mais adiante. É um argumento, ao meu ver, um dos que mais tem aplicações práticas no nosso dia a dia. Vocês podem se lembrar, quando a gente chegar nesse estudo, que ele é um argumento do tipo modus tollens, ou a negação da consequente. A gente está negando uma dessas premissas, dessas proposições aqui. A gente está, de certa maneira, provando logicamente que Deus existe. Se essas duas premissas forem verdadeiras. Agora, o argumento tollendo ponens. A forma geral dele é A é B ou C. A não é C, logo A é B. Ou seja, A pode ser uma dessas duas possibilidades, B ou C. A não é uma delas, logo só pode ser a outra. Um exemplo. A alma é espiritual ou material? A alma não é material. Logo, a alma é espiritual. Lembrando que esse tipo de argumento só funciona se essa lista aqui de possibilidades for exaustiva. Se a alma pudesse ser outra coisa que não espiritual ou material, então essa conclusão aqui não se seguiria dessas premissas, beleza? Um outro exemplo desse argumento, que vai ser visto mais adiante, é o argumento do ajuste fino, ou argumento teleológico, um dos argumentos a favor da existência de Deus, no caso da existência de uma causa inteligente para a complexidade do universo. O dilema. A forma geral do dilema é A ou B. Se A, então C. Se B, então D. Conclusão, logo C ou D. Um exemplo. Os cristãos cometeram crimes ou não? Se cometeram, é irracional em negar-lhes inquirição pública. Se não, é injusto em puni-los. Logo, é irracional ou injusto. Isso aqui foi uma argumentação dada por Tertuliano, quando o imperador Marco Aurélio estava numa época de perseguição contra os cristãos. Essa foi a defesa dele, de que se os cristãos estavam cometendo crimes, então eles pelo menos tinham direito a ter uma inquirição pública. Mas se eles estavam sendo punidos sem terem cometido crimes, então estaria ocorrendo uma injustiça. De qualquer maneira, o governo romano estava agindo de maneira errada com os cristãos. Ou seja, os pais da igreja já manjavam de lógica. Então, alguns exemplos de falácias. Por que a gente está falando sobre falácias? A gente já viu aqui exemplos de raciocínios que são válidos, mas é importante que a gente estude também raciocínios que não são válidos, porque a gente vê muito disso no dia a dia, nas outras pessoas, e muitas vezes nós mesmos falamos isso. Então, esse é um breve manual de como não raciocinar. Nós temos que estar atentos para não cair nisso. A não ser que alguém possa discernir relações lógicas, tal como são de fato expressos no cotidiano, o estudo da lógica não é realmente prático, aquilo que a gente já comentou. Uma falácia é, em resumo, a violação de princípio lógico disfarçado sob a aparência de validade. Elas podem ser formais, elas podem basicamente ser uma característica de uma violação das regras de inferência, ou seja,
um argumento inválido, ou uma falácia material, em que o erro ele se refere aos termos e às ideias em si do argumento, ou seja, não se refere à fórmula do pensamento da pessoa. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de falácias. E também é importante dizer que esses dois tipos de falácia não são mutuamente excludentes. Ou seja, alguém pode estar cometendo ambos os tipos de falácia ao mesmo tempo. Um nome de um tipo de falácia é ignorância da consequente, que é supor que uma proposição é conversível quando ela não é. Por exemplo, afirmar a consequente. Olhem esse raciocínio aqui. Se chove, o solo fica molhado. O solo está molhado. Logo choveu. Vocês acham que esse raciocínio parece correto? E se a gente olhar, num primeiro momento até parece que faz sentido. Eu vejo que lá fora o chão tá úmido, então choveu. Mas e se alguém estava regando ali as plantas e caiu água ali? Por esse motivo está molhado. Alguém deixou cair água por algum outro motivo. Então, o que a gente tira disso aqui, uma das possíveis causas de o chão estar molhado é que choveu, mas não é a única possível causa. Uma possível correção desse argumento seria: se chove, o solo fica molhado. Choveu, logo, o solo está molhado. Um outro erro, ou seja, essa forma aqui, essa segunda forma, é afirmar a antecedente, que é o modus ponens que a gente já viu. Afirmar a antecedente é correto, agora afirmar a consequente é uma falácia chamada ignorância da consequente. Agora, negar a antecedente, um outro exemplo de falácia. Se João é português, é europeu. João não é português, logo não é europeu. Isso aí está na cara que está errado, porque é possível, por exemplo, que uma pessoa seja francês, que ela seja espanhol, ela é da Europa, mas não é de Portugal. É uma possível correção. Se João é português, é europeu. João não é europeu, logo, João não é português. Essa correção aqui, na verdade, é o modus tollens, que a gente já viu também, que é negar a consequente. Numa discussão, a falácia da ignorância da consequente, que a gente acabou de ver, ela leva um contestante a pensar que refutou seu oponente quando demonstrou a falta de solidez das razões. Então, é um tipo de falácia muito comum. Eu já ouvi, enfim, pregações, a pessoa usar esse tipo de argumentação. Então, a gente tem que estar atento para a gente não cair em um engano lógico por causa disso. Outra falácia, a falácia da divisão. Ocorre quando a gente atribui de forma ilícita uma característica do todo às suas partes. Vou dar um exemplo. Árvores são visíveis. Árvores são feitas de átomos, logo, átomos são visíveis. Isso parece que é absurdo, e realmente é absurdo. Só porque uma árvore é visível não quer dizer que as partes constituintes delas também sejam. Ou seja, ser visível predica corretamente o termo árvores, mas não predica corretamente o termo átomos. É uma propriedade de árvores, mas não de átomos. Ou, por exemplo, a gente ouve às vezes alguma frase do tipo: o voto de fulano decidiu a eleição para presidente. Digamos que teve uma eleição e o vencedor ganhou por um voto de diferença. Aí as pessoas falam: o voto daquela pessoa decidiu quem seria o presidente. Isso é errado, porque não foi o voto daquela pessoa que decidiu a eleição, foi o conjunto total de todos os votos que decidiu o resultado, supondo, obviamente, que tenha sido uma eleição justa e tudo mais. Agora, a falácia da acentuação. Eu quero chamar muitíssima atenção para essa falácia. Uma falácia muito, mas muito comum, inclusive no meio cristão, e não só no meio cristão, mas no meio acadêmico. As pessoas cometem muito, mas muito essa falácia. E nós não podemos cair nesse erro também. Citações fora de contexto ou ênfase exagerada em certo ponto. Ou seja, quando a gente pega o discurso de alguém e foca somente numa parte daquele discurso, ignora o resto. E a partir disso a gente passa uma ideia errada daquilo que aquela pessoa falou. Ou a famosa citação fora de contexto. Por exemplo, em Salmo 53:1 diz: não há Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus não existe? Mas
que diz no contexto? No contexto é que um ímpio fala, não existe Deus. E a Bíblia fala inúmeras vezes que existe Deus e que existe um único Deus. Então, se a gente pegar uma parte do texto totalmente isolada, a gente está cometendo a falácia da acentuação. Percebam como essa falácia é comum, pessoal. Ou, por exemplo, Jesus não é Deus, pois ele disse lá em João 14:28 que o Pai é maior do que eu. Tá, mas e todos os outros textos que falam sobre Jesus ser Deus na Bíblia, de acordo com a Bíblia? Ou seja, as pessoas que negam a divindade de Jesus, que citam esse texto, inclusive já citaram para mim, um certo grupo religioso, eles estão cometendo a falácia da acentuação, porque estão esquecendo, estão ignorando outros textos da Bíblia que falam sobre esse tema. Ou esse exemplo aqui, C.S. Lewis era a favor da feitiçaria, pois ele faz alusões a ela em Crônica de Nárnia. Tá, mas olha o contexto que ele está falando daquilo. Lewis era cristão e, obviamente, não era a favor disso. Mesmo sem que expressar uma falsidade, a gente pode estar cometendo uma falácia por passar uma ideia errada da totalidade do conteúdo de uma obra. Se eu pego um trecho de uma obra, eu posso nem alterar as palavras, como nesses exemplos aqui, mas ainda assim eu não estou passando uma ideia fiel do que aquela obra, aquele documento, aquele autor está querendo dizer como um todo. Isso é a falácia da acentuação. Então, que a gente não cometa essa falácia, a gente esteja atento para ela no nosso dia a dia. A petição de princípio é presumir que a conclusão já está nas premissas, também é chamado raciocínio circular algumas vezes. Por exemplo, William Lane Craig é famoso porque suas obras são conhecidas em todo o mundo. Ora, ser conhecido é a própria definição de ser famoso. Eu não estou dizendo nada senão a definição da palavra famoso. Olhem esse diálogo. O rapaz está fora de si. Por quê? Porque ele matou a própria mãe. Por que ele assassinou? Porque ele está fora de si. É o argumento pendular. Eu vou de um lado para o outro e chego na ideia inicial. Eu tenho que recorrer a outras razões, outros motivos para provar realmente o estado mental desse indivíduo. Não posso assumir que aquilo já é verdadeiro. E a ignorância do argumento. São argumentos que fogem do ponto em questão. Esse é o segundo tipo de falácia. Eu quero chamar muita atenção de vocês. É muito comum as pessoas fugirem do ponto em questão, fugirem do raciocínio por trás das suas falas. Um exemplo é o famoso argumentum ad hominem, o argumento para o homem. É quando a gente confunde o indivíduo com os seus argumentos. Quando as pessoas, ao invés de raciocinarem, ao invés de dialogarem, elas insultam a pessoa, atacam o seu caráter. Por exemplo, quem é você para me falar que fumar faz mal? Imagina uma pessoa fumante ter falando isso. Fumar não deixa de fazer mal só porque é ela que está falando. Eu vou fazer muito bem se eu ouvir e colocar em prática o conselho dela. Ela pode não colocar em prática e ela pode sofrer por causa disso. Mas, que nem a gente já viu, a verdade continua sendo verdadeira, não importa quem diga. Ou o argumentum ad populum, o argumento para o povo. É aquela fala que apela para as paixões e os preconceitos das pessoas em vez de raciocinar. Muito comum, por exemplo, em discursos políticos. Se a gente olhar para a estratégia dos nazistas para convencer o povo a perseguir, se voltar contra os judeus, estavam apelando justamente para as paixões daquele povo, para os preconceitos deles. Estavam totalmente fugindo da razão, da lógica, e apelando para o emocional das pessoas, a tal ponto que muitos aderiram àquela causa. Não todos, obviamente. Outro exemplo, o argumentum ad baculum, ou relacionado ao bastão, é apelar à força ou à ameaça, à violência. Tu inspirar medo nas pessoas relacionado à violência ou da rejeição. Se a gente vê, por exemplo, governos totalitários, em que as pessoas elas têm que andar naquela forma de pensar do partido governante, senão elas vão ser submetidas à tortura, vão ser excluídas da sociedade. Imagina 1984, de George Orwell. Aquilo é a aplicação perfeita desse tipo de falácia. Ou, por exemplo, João 9:22, que fala que os fariseus eles excluíam da sinagoga aquele que confessasse que Jesus era o Cristo. Esse tipo de falácia de apelar à força.
o argumentum ad nauseam, até a náusea. É aquilo que a gente vê naqueles discursos repetitivos nas redes sociais e em outros lugares. É tu repetir a mesma ideia várias e várias e várias e várias vezes até tu cansar as pessoas, elas não aguentarem mais. E chega um momento que aquilo passa a ser verdade para elas. Ela simplesmente absorveu aquela informação sem raciocinar e passa a ter aquilo como verdadeiro. É o caso das propagandas. Tu vê toda hora a propaganda de que tu precisa daquele produto. Chega um momento em que tu vai achar que tu realmente precisa, sendo que aquilo nem é realmente necessário para ti. O que a gente vê também nas redes sociais. O argumentum ad ignorantiam, para a ignorância. Ou seja, é basicamente tu ignorar todos os argumentos que se opõem àquilo que se quer provar. Por exemplo, quando em um debate, alguns dos participantes, ele simplesmente ignora tudo que foi dito e que poderia refutar ele. É o que a gente vê, por exemplo, nos debates sobre a existência de Deus. Muitas vezes quem está querendo provar que Deus não existe simplesmente ignora tudo aquilo que o apologeta cristão falou e age como se nada tivesse acontecido. Ele está tentando levar as pessoas a ignorar, esquecer aquilo que pode refutar a tese dele. E também que nós cristãos não cometamos isso, obviamente. E o argumentum magister dixit, ou mestre disse. Ou seja, apoiar-se em uma autoridade sem raciocinar sobre o assunto. Ou seja, tem muitas questões que as pessoas simplesmente dizem: fulano disse que isso é verdade, então isso é verdade. E é muito importante a gente lembrar que não é errado a gente se apoiar em autoridade, a gente citar um grande cientista. Eu mesmo citei aqui nessa aula algumas pessoas, e não é errado fazer isso. Só que a gente não pode se basear somente nisso e fugir da razão e fugir do raciocínio. Por exemplo, quando a gente chama uma celebridade para fazer propaganda de, sei lá, um produto de beleza, um shampoo, sei lá, a pessoa não entende nada do assunto, mas simplesmente porque ela é conhecida, isso vai levar as pessoas a querer consumir aquele produto. Então, pessoal, isso aqui é um resumo de alguns tipos de falácias. Poderia fazer uma lista muito maior. Essa lista não é exaustiva. Acho que ninguém talvez tenha feito uma lista exaustiva de falácias, mas que nós não venhamos a cair nesses erros, se nós realmente queremos chegar, se a gente realmente busca a verdade, beleza? E, para concluir, só queria deixar a citação do Tozer aqui para vocês. Olha essa citação dele. 2 coisas eu te peço, ó Deus, a verdade e a felicidade. Mas se eu não puder ter ambas aqui na terra, dá-me então a verdade, pois terei toda a eternidade para ser feliz. A verdade muitas vezes é dura da gente aceitar. A verdade muitas vezes vai nos incomodar. A verdade, a luz da verdade incomoda as trevas que existem dentro de nós. A luz brilha nas trevas, as trevas não compreenderam a luz, como fala na palavra. E a verdade incomoda as pessoas, porque mostra que nós estamos errados, mostra a nossa miséria. E muitas pessoas, que nem eu comentei, elas preferem viver uma realidade paralela, fugir da verdade, na esperança de serem felizes. Mas nós que cremos na esperança da glória em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode buscar a verdade sem ter o medo de perder a felicidade, porque a gente vai ter a eternidade toda diante do nosso Deus. E ali a gente vai ser plenamente feliz e a gente vai conhecer plenamente a verdade. Então, pessoal, eu recomendo vocês a não fugirem da busca pela verdade. É uma busca dura. Muitas pessoas, a grande maioria, não quer a verdade. Elas querem aquilo que lhes agrada somente, mas nós não fomos chamados para isso. Ainda mais nós que somos cristãos universitários. Então, que a gente faça a diferença em uma sociedade que despreza a verdade, ainda mais verdades absolutas. Então, que a gente possa colocar em prática isso e no que precisarem podem entrar em contato conosco, que estamos à disposição. E novamente deixo para vocês aquele recado, que vocês deixem like nesse vídeo, que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, beleza? Tamo junto aí, pessoal. Feito!